E para compor nosso primeiro painel de debates do dia, com o tema Diagnóstico do Distrito Federal, convidamos o senhor Gustavo Morelli, diretor executivo da empresa de consultoria Macroplan. Por favor, venha ao palco. Como debatedores, convidamos a senhora Clarissa Janhans Schelabites, diretora de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas da Codeplan, e o senhor Antônio Valdir Oliveira, superintendente do SEBRAE DF. E Antônio Castro, jornalista da TV Globo Brasília, será o mediador do painel. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia tão importante em que a gente vai tratar de questões tão essenciais para o futuro das nossas cidades. É um entusiasmo sincero estar aqui com todos vocês nessa missão. Eu estou muito entusiasmado desde as primeiras conversas com o Leonardo, sobretudo depois de ter participado da etapa na semana passada do Hackathon, em que eu pude ver na prática o envolvimento das comunidades de todas as cidades, discutindo, sugerindo, respondendo a essa questão: qual é o DF que a gente quer para todos nós num futuro próximo, o DF que a gente quer agora, nos próximos anos. Eu tenho uma questão que tem me incomodado e me preocupado nos últimos anos, porque na posição de jornalista eu acabo tendo um acompanhamento muito próximo do dia a dia das cidades e de todos os seus problemas, e fico me perguntando se a capital da esperança não está se tornando a capital da exclusão. O deputado Delmasso lembrou bem da arrecadação per capita. Nós temos o governo que, de fato, tem a maior arrecadação, é o governo mais rico do Brasil, temos ótimo índice de desenvolvimento humano, temos a maior renda, muitos servidores públicos. Mas, se você observar o outro extremo, nós também temos a capital com a maior distância entre os que ganham mais e os que ganham menos. Essa exclusão é cruel. E tenho observado também com certa angústia nas últimas 2 décadas a incapacidade que nós temos observado de respondermos às demandas de educação para todos, de saúde de qualidade para todos, de segurança para todos. Um governo não pode nunca ser um pagador de salário, ele tem que ter a capacidade de desenvolver políticas públicas para garantir o bem para todos, não para alguns que vivem no plano piloto. Eu tenho só 30 segundos para essa abertura, mas eu tenho certeza que esse dia será absolutamente produtivo diante das pessoas que estão envolvidas aqui conosco nesse debate. Tenho certeza que absolutamente capazes para nos trazer informações fundamentais para esse planejamento, e eu estou, de fato, empolgado com isso. Eu vou passar rapidinho a palavra para o Gustavo Morelli, que é o diretor executivo da Macroplan, que vai falar sobre o diagnóstico do Distrito Federal. Eu, Gustavo, estou ansioso para ouvi-lo. Bom trabalho. Vou te dar o microfone, Gustavo. Alô. Bom dia a todos. Vou direto ao assunto, pedir uma ajuda que coloque aqui a apresentação na tela. Literalmente, como pode ver, vestir a camisa, né, do DF, e parabenizar por esse desafio super relevante de discutir o futuro de um Estado. E o futuro de um Estado não é feito só pelo governo, é feito pela sua sociedade, e a importância da sociedade participar ativamente da construção desse futuro. Então, todos de parabéns, o CODES e todos que dedicaram o dia de sábado para estar aqui investindo um tempo nisso. Como temos aqui pouco tempo, eu queria deixar algumas mensagens claras, né? A gente não vai passar por todos os dados do DF. O primeiro, para pensar o futuro de uma cidade. O futuro de uma cidade sempre vai estar, de um Estado, vai estar envolvido com o ambiente externo, com um cenário externo sobre o qual nós não temos muito poder, mas nós temos que atuar sobre algumas variáveis internas.
Então, qualquer processo de planejamento governamental, e nós aqui já fizemos muito, ajudamos e muito, ele tem que responder a 3 perguntas, e são essas que nós temos que responder aqui. Primeiro, ter uma noção clara de onde estamos. Precisamos nos conhecer. Segundo, para onde pretendemos ir, aonde pretendemos chegar, qual é a nossa visão de futuro. E a terceira pergunta, como vamos fazer para sair de onde estamos para onde vamos chegar. São 3 perguntas que têm que ser respondidas, e esse painel aqui hoje vai tentar discutir a primeira pergunta. E essa primeira pergunta, ela passa por dados, por estatísticas, por indicadores, e aqui eu queria fazer um agradecimento, um reconhecimento à Codeplan. Utilizamos muito dados da Codeplan, do IBGE e de vários outros. Vocês têm uma empresa de pesquisa que produz muita coisa relevante aqui. A PIDAD, que é uma pesquisa distrital feita pela Codeplan, que permite uma visão distrital da cidade e as diferenças entre suas regiões, é muito relevante para pensar o desenvolvimento. Mas o diagnóstico ele não é só construído de dados e indicadores. A nossa ação também é constituída das percepções das pessoas. Como é que nós olhamos a nossa cidade? Nós olhamos a cidade como uma cidade de oportunidade ou de exclusão? Como uma cidade segura ou uma cidade violenta? Quais são as perspectivas que os formadores de opinião têm da cidade? Então, nós conversamos com muita gente, seja por meio de questionários que nós aplicamos, seja por meio do que nós chamamos de entrevistas qualitativas. Nós somos entrevistar pessoas, formadores de opinião, estudiosos da cidade, sobre como é que essas pessoas olham Brasília, e da junção dos dados com as percepções, com as opiniões, nós chegamos aos fatos, aos diagnósticos, e a partir daí temos maior clareza de onde é que nós estamos. O que diz essas entrevistas e o que diz esses dados? Primeiro, que nós não estamos tratando do desenvolvimento de uma pequena cidade. Brasília se desenvolveu muito, cresceu muito, muito provavelmente mais do que era esperado. E hoje Brasília é uma das 3 metrópoles nacionais pelo IBGE. O IBGE considera apenas 3 metrópoles nacionais no Brasil, no estudo que ele faz sobre as redes de cidades: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E depois 12 metrópoles regionais. Aí vem Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Manaus. Então, nós estamos tratando do futuro de uma das 3 metrópoles nacionais que existe nesse país, que tem diferentes escalas, como apresentado aqui na abertura. A gente pode olhar a escala do plano piloto, nós podemos olhar a escala do Distrito Federal, com as suas cidades satélites, da metropolitana, podemos olhar a escala da RID, que ultrapassa os limites do Distrito Federal, e, na medida que nós vamos ampliando essas escalas, nós vamos vendo desigualdades. E, cada vez que essas escalas vão se ampliando, as desigualdades vão crescendo, e essa dinâmica toda, ela gira em torno do Distrito Federal. É impossível ter um Distrito Federal ou um plano piloto descolado de todo esse entorno que vive e convive e constrói essa cidade com todos nós. Então, tem primeiro, um reconhecimento que nós estamos tratando de um futuro de uma das 3 metrópoles nacionais. O segundo é que a gente precisa olhar esse futuro em diferentes escalas, e uma escala importante é a escala que ultrapassa o limite do Distrito Federal e considera a RID nesse desenvolvimento. E aí eu posso falar de cadeira. Eu moro hoje no Rio de Janeiro, já morei aqui no Distrito Federal, tenho um filho nascido aqui, então conheço bem a cidade. O Rio de Janeiro, hoje, um dos grandes problemas do Rio de Janeiro é o descolamento da capital federal da região metropolitana. O desnível, a desigualdade entre o Rio e a região metropolitana é enorme, e toda esta pressão ela impacta na segurança, no serviço público, na dinâmica da cidade do Rio de Janeiro. Então, é impossível você imaginar aquilo desconectado da região metropolitana, e Brasília, do tamanho que está alcançando, está chegando nesse padrão. As entrevistas indicam uma população, com as pessoas que a gente conversou, uma população satisfeita com a cidade que vive hoje. 76% pretende morar numa cidade de grande porte, gosta, considera 95% uma cidade boa, excelente, um lugar bom para se aposentar, gosta de morar no Distrito Federal. A gente não tem hoje um desafio de mudar a imagem de uma cidade que todo mundo acha muito ruim e que não quer morar nela. A gente tem o desafio de aproveitar oportunidades que estão colocadas. Mas, de outro lado, é importante dizer que uma parcela grande dos entrevistados não está satisfeita com a representação política da cidade, E 78% deles acharam, mas dão uma nota boa para o Distrito Federal, 7,3. Essas pessoas,
falam da arquitetura e do urbanismo da cidade, da posição geográfica, das pessoas de todo mundo que mora aqui, da natureza e das áreas verdes, né? O fato de Brasília ser uma capital federal, um conjunto de diferenciais. Eu mesmo, como já morei aqui, se fosse entrevistado, falaria do céu, né? Se fosse escolher alguns diferenciais de Brasília, não deixaria de falar do céu de Brasília, que sempre me encantou. Mas essas pessoas vão indicando um conjunto de dados, de informações e de percepções, mas é preciso também a gente olhar os dados. Então, como temos pouco tempo, a gente empilhou aqui, esteticamente, quase 30 dados diferentes. Esses dados comparam os 27 estados brasileiros. Tudo que está muito verde aqui, Brasília é primeiro lugar no Brasil. À medida que vai indo para lá, vai piorando, né? No eixo vertical tem os 27 estados, né? Então, aqui tem uma quantidade de coisas que Brasília hoje se posiciona bem no Brasil. Quais são os 3 estados, se eu repetir esse gráfico, quais são os 3 estados que concorrem com mais número 1 no Brasil? É Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo. São os 3 mais verdes aqui, assim, mais posições número 1 no Brasil, né? Tem um ponto de atenção que é muito relevante, que é o tratamento dado às crianças. A nossa cobertura, isso tem a ver com o futuro, a nossa cobertura do 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos não é boa, né, de creche para a escola, que todos são dados oficiais, né, dados buscados de dados oficiais, de fontes oficiais. Então, a gente não tem, como as crianças representam o futuro, e a educação infantil ela tem um peso grande numa variável, já dita aqui, que é da desigualdade, né? A creche permite interromper o ciclo intergeracional da pobreza, porque você coloca as crianças pobres ali, tira da casa, do ciclo escolar, e você consegue incluir ela no roteiro da educação, ao mesmo tempo que você consegue viabilizar, sobretudo, a mulher, a mãe pobre, entrar no mercado de trabalho e, com isso, gerar renda. Então, você ajuda pelo desenvolvimento da criança no longo prazo, você ajuda pela inclusão da mulher no mercado de trabalho. Então, tem questões. Agora, esse gráfico ele pode ser lido de 2 formas, né? Uma forma é que nós temos vários primeiros lugares, e a outra forma é que ser primeiro lugar no Brasil ainda não representa muito, quando a gente olha para o padrão internacional, né, para o padrão global. Então, quando a gente fala, por exemplo, de escolaridade, ter a melhor rede escolar do Brasil ainda representa muito pouco se você comparar com a média da OCDE, né, com o padrão de aprendizagem lá. Então, uma outra mensagem que eu diria é assim, Brasília, como uma das 3 capitais nacionais, não pode se contentar com ser primeiro lugar nisso tudo aqui no Brasil. Brasília tem que buscar padrões globais, porque ainda o primeiro lugar do Brasil ainda não representa muito no padrão global, em vários indicadores diferentes. Então, a gente tem que olhar sempre mais. Gustavo, permita-me uma questão. Eu tenho dúvida se todos em casa e aqui conosco estão conseguindo enxergar com bastante clareza esses itens. Você poderia apontar, por favor, os 5 que estão lá na ponta, pelo menos, e os 5 que estão aqui, que são as maiores preocupações? Eu penso que talvez seja importante pontuar isso com bastante clareza. Não sei se está todo mundo enxergando. Tá, vou dar uma passada rápida aqui. Doenças crônicas não transmissíveis é um termo técnico que pega câncer, doença respiratória, diabetes e outras, gravidez precoce, renda domiciliar, acesso à internet, PIB per capita. Isso tudo é um conjunto que Brasília é o primeiro do Brasil. Lá no outro extremo, né, a gente tem inadequação de moradias, taxa de desemprego, desigualdade de renda e crianças na pré-escola e na escola. É importante dizer que a taxa de desemprego aí não é uma questão de hoje. Quando você olha um gráfico no longo prazo, a taxa estrutural de desemprego de Brasília é sempre maior do que a média nacional ou de outras cidades. Isso tem a ver com a estrutura do emprego aqui, a gente pode falar depois, mais adiante. E uma outra análise que a gente gosta de fazer muito, que dá uma visão de conjunto, é o que a gente chama de análise de elevador. Aqui é uma foto, é como se fosse um termômetro. A outra é a evolução. Tudo que está verde aqui é onde, na última década, basicamente, eu ganhei posições. Tudo que está amarelo, ali, laranjinha, é onde eu mantive a minha posição. E tudo que está vermelho é onde eu perdi posições, né, na década. Então, por exemplo, aqui, Brasília, em taxa de DCNT, doenças crônicas não transmissíveis, eu fui de 5º para 1º. Na mortalidade infantil, eu fui de 5º para 1º. Aí, de novo, falando sobre os dados. Brasília conseguiu reduzir a taxa de mortalidade infantil
abaixo de 10, que é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza como uma boa taxa. Mas tem 5 ou 6 regiões administrativas que ainda têm acima de 10. Quando você vai para a RID, ainda é maior ainda. Aí a gente tem 8 e alguma coisa. É bom? Bom, o Japão tem 1,5. Então, depende do padrão de comparação que a gente está adotando e da nossa ousadia e do nosso desejo. Em que a gente piorou? Né? Em coisas que a gente não deveria piorar. Aqui do lado de cá, tem ali o IDEB do ensino médio, as crianças de 0 a 3 anos e crianças de 4 a 5. Piorar ali quer dizer que diminuiu a nota? Não. Quer dizer que pode acontecer que outros melhoraram mais do que a gente e nós perdemos posição. Não quer dizer que eu diminuí a minha cobertura, quer dizer que outros avançaram mais e, com isso, como aqui é uma corrida comparativa, se outros melhoram mais do que eu perco relativamente posições. Então, aqui é um quadro geral, né, e dado o tempo. E aí eu vou falar de 2 ou 3 áreas, só para ilustrar o que tem nesse diagnóstico e para todos nós termos um pouco de conhecimento nisso. Por exemplo, saúde, né, áreas que são mais importantes. A redução, né, e aí a gente sempre fala isso, várias falas aqui colocaram, a relevância da gente não pensar numa política de um governo, mas pensar de Estado. O que faz o indicador cair no longo prazo é a capacidade da política passar de um governo para outro, consequência. Então, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil de Brasília, desde 2013, se você traçar ali uma regressão ali, ela vem diminuindo. Os estados que vão bem são estados que conseguem ter sequência para além de 4 anos em políticas públicas, porque esta não é uma corrida de curto prazo, não é 100 metros. A corrida da política pública e da competitividade, ela é muito mais uma maratona do que uns 100 metros. E, por ser uma maratona, ela precisa ultrapassar os ciclos de 4 anos. Que problemas que a gente tem? Por exemplo, a gente tem uma cobertura de atenção básica ruim. A nossa cobertura de atenção básica é o último lugar no Brasil, dos 27 estados, comparando. Mas já a mortalidade infantil a gente foi muito bem. Por exemplo, em segurança, Brasília teve um bom desempenho nos últimos anos nessa corrida de maratona, que ultrapassa mandatos, no que a gente chama na letalidade violenta, na violência em seu último nível, que causa morte, o homicídio. Né? Então, aqui a gente conseguiu as taxas de homicídio, mortes violentas intencionais, óbitos do trânsito, o que causa a morte, a gente foi muito bem. E Brasília ganhou muitas posições nisso nos últimos anos. Onde que a gente não foi bem? A taxa de crime contra o patrimônio. É uma das mais altas do Brasil. Então, a gente resolveu um primeiro nível da violência. Agora, o bem ou mal depende do padrão. Por exemplo, a gente foi muito bem e diminuiu a taxa de homicídio para 15, porque era 30 lá no início dos anos, em 2010, mais ou menos. Então, diminuímos na metade. Hoje, a gente está entre os 5 primeiros do Brasil. Mas 15 é um absurdo em qualquer país desenvolvido do mundo. Então, a gente não pode se contentar com 15. O nosso 15 não quer dizer que toda Brasília seja 15. Eu pedi para a nossa equipe de dados fazer um exercício lá. Eu falei, não, eu queria saber a taxa de homicídios da RID, tirando Brasília. Se eu tirar Brasília, quanto é da RID? A taxa de homicídio da RID é 31. Então, a gente vai para esses discursos da desigualdade, a gente tem que entender, né, que a gente tem que, para ser desenvolvido e produzir uma sociedade que gere cada vez mais acesso e igualdade, né, de oportunidades. E aí a educação, né, quando a gente fala de desigualdade, vou dar o mesmo exemplo, o IDEB, a gente está bem posicionado para o padrão brasileiro, mas se a gente comparar, por exemplo, Brasília com capitais, não com o Estado, a gente já não está tão bem posicionado assim. Por exemplo, o IDEB do ensino médio da rede pública, comparado com as capitais, é o 5º do Brasil. Se a gente comparar só com as capitais, que seria mais ou menos o jogo que a gente está jogando, nós somos o 10º. Então, olhando para o Brasil, a gente está relativamente bem, olhando com as capitais, já não estamos tão bem assim. Mas se a gente olhar para as escolas, a gente vai ver que a escola Engenho das Lajes tem 3,4, enquanto a escola do Gama tem 6,2. São 2 escolas públicas dentro do DF, não é nem na RID. É uma desigualdade enorme. Gustavo, perdoe-me, mas você precisa caminhar para a conclusão. Isso, e aí eu vou para a conclusão. Então, eu queria deixar registrado aqui essas desigualdades. Queria deixar registrado um fato que todos falaram aqui, que diz respeito ao emprego. Qual é a grande diferença de Brasília sobre emprego em relação a outros estados?
está aqui, né, a gente tem muito mais serviço e administração pública do que os outros, e a gente tem menos comércio e indústria do que os outros. A composição do emprego, a nossa diferença de composição do emprego aqui. É um lugar de muita oportunidade, dado o tempo, e aí já pedindo desculpa por ter me alongado, não é fácil. Em síntese, a gente tem mortalidade infantil baixa, alto nível de renda, maior número de empregos formais no setor criativo, que é um indicador importante de competitividade. Brasília é o primeiro estado do Brasil em empregos criativos. Aí é comunicação, arquitetura, design, taxa de escolaridade alta, o IDEB é bom, a taxa de homicídio é baixa. De outro lado, a gente tem uma cobertura de atenção básica ruim, alta desigualdade de renda e territorial entre os territórios, baixa frequência de crianças na escola, uma alta taxa de ocupações irregulares, isso tem a ver com o uso do solo, problemas de mobilidade, aqui é o debate entre o transporte individual e o coletivo, né? Uma das maiores taxas de crime, né, contra o patrimônio do país, apesar da gente ter reduzido o homicídio. E diria aqui, para encerrar e para deixar essa visão rápida e esse sobrevoo, que assim, partimos de um ponto muito positivo. Os indicadores, em geral, de Brasília estão melhorando, mas podem melhorar mais, podem crescer com menos desigualdade, e dado hoje o nosso tamanho e a nossa relevância para o cenário nacional, como uma das 3 metrópoles nacionais, ter um olhar mais ousado para o nosso papel, além do Distrito Federal. Brasília hoje tem uma influência na rede de cidades do Brasil e pode ocupar esse espaço de modo mais concreto nos próximos anos. Isso tudo é o que a gente está tentando construir, junto com o CODESE, como parte desse projeto de pensar qual é o DF que nós queremos. Obrigado e desculpe por ter ultrapassado. Muito obrigado, Gustavo. Muito valiosa a sua contribuição. E sobre a questão da rede, nós temos em Brasília 3 milhões e 100 mil habitantes. Se você somar as cidades que formam conosco a mesma mancha urbana, você tem aí as cidades de Goiás, né, que são do nosso entorno, você tem 4 milhões e meio, 5 milhões, quer dizer, isso é um número extraordinário, um desafio imenso, garantir serviços públicos, de oportunidades, emprego nessa mancha urbana que cresce muito acima da média do Brasil. Me angustia também observar que não existem hoje políticas públicas de médio e longo prazo já implantadas em andamento, entregando resultados de integração efetiva para essa rede. Nós temos agora um começo, que é um desafio imenso, que é a integração do transporte, mas a gente sabe que investimento, resultado em transporte, demanda 5, 10, 15 anos, e lá para frente talvez a gente tenha algum resultado. Eu vou passar para a Clarissa, que é a diretora de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas da Codeplan, reforçando, Clarissa, para você aqui pessoalmente, o que disse o Gustavo, da importância, do valor da pesquisa da Codeplan e como ela nos ajuda efetivamente no dia a dia com as suas pesquisas, que são muito valiosas para nós da imprensa também. Você tem 3 minutos. 3 minutos é o desafio, né? Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite para participar aqui em nome da Codeplan. Parabéns pela apresentação. Acho que o diagnóstico ele está bem, de fato, atrelado à realidade realmente do Distrito Federal. E a gente lá na Codeplan, como já foi citado, a gente tem números, né? O que mais temos lá é números e diagnósticos sobre o Distrito Federal. E comentar um pouco sobre esse trabalho que está sendo feito, né? E eu imagino que a ideia aqui é a gente dar a base para as discussões. 3 minutos, de fato, é muito pouco, né? Então, eu vou tentar citar um pouquinho aqui, já pensando no trabalho que é a discussão sobre o futuro do Distrito Federal. O que foi, reforçando aqui alguns dos diagnósticos, né, e pensando no futuro, tem alguns pontos que a gente não tem como negar quando a gente começa a discutir o futuro do Distrito Federal. O primeiro deles é a demografia. A gente está diante de uma situação de uma população que está envelhecendo, as expectativas e as projeções populacionais mostram o envelhecimento da população. A gente vai ter, em 2030, 25% da população com mais de 60 anos, e a gente vai ter uma manutenção, uma redução da participação da população jovem, né, das crianças, principalmente, mas ainda assim com uma participação relevante. Então, quando a gente pensa em futuro, a gente pensa na prestação de serviços para pessoas idosas e na manutenção
dos serviços para as crianças que a gente vai precisar, como foi citado aí, as creches, né, que resolve questões de desigualdade, questões de inclusão de mercado. Quando a gente olha para a demografia, a gente olha uma questão social, que é a gente precisa aproveitar melhor a mão de obra que a gente tem disponível com a idade economicamente ativo. É justamente isso que a gente tem que trabalhar, em como que a gente vai incluir essa mão de obra no mercado e como que a gente vai trazer a economia para justamente agregar essas pessoas, para a gente parar de importar a mão de obra e aproveitar a mão de obra que a gente tem aqui, que é uma mão de obra qualificada, alta. Os números de ensino superior, de ensino médio, são extremamente elevados. A gente precisa aproveitar esse pessoal ali. Um dos pontos que a gente tem o maior, primeiro no Brasil, é NEM, por exemplo, que mostra justamente uma população que não está integrada no mercado de trabalho, né? Em questões sociais, a gente tem desigualdades de raça, o desemprego é maior, um maior número de desempregados entre a população negra. A gente tem questões sociais de gênero, o maior número de desempregados são mulheres, né? A gente deve estar soltando informações aí sobre o uso do tempo, que a gente mostra a desigualdade social que ocorre dentro de casa, como a mulher ela gasta mais tempo para cuidar de crianças, para cuidar de idosos, para cuidar da casa, e isso é trabalho não remunerado, trabalho dentro de casa que acaba não sendo integrado ao dia a dia da sociedade, né? Essa desigualdade entre as regiões administrativas, a gente tem a região administrativa com maior renda é uma região administrativa que tem 10 vezes o valor da renda domiciliar da região administrativa mais pobre, né, com menor renda. A gente tem uma desigualdade muito grande entre as regiões administrativas. E aí, chegando um pouco na economia, a gente precisa pensar num futuro em que a gente consiga manter a importância do setor público na economia, e aí, falando bem num ponto que eu acredito e é pessoal, a gente, como vocação, a gente tem o setor público como vocação. Só que a gente tem que pensar em oferecer serviços e melhorar esses serviços para o setor público. A gente pode melhorar a eficiência. A gente tem um setor público que, por exemplo, não é verde, que a gente pode melhorar a nossa economia verde, melhorar um setor público, tornar ele mais sustentável. A gente tem um setor público que ele hoje compra serviços de outros estados, que a gente pode trazer isso para cá, a gente pode melhorar a tecnologia do setor público, a gente pode prestar um serviço melhor para o setor público, e, com isso, a gente consegue dinamizar a nossa economia, com uma tendência de um setor público que vai ser mais eficiente. Brasília tem que ser mais eficiente para prestar esse serviço, né? E, aí, com isso, também dinamizar todo o setor privado. E, para terminar, tem alguns pontos ali que foram citados, que a gente tem uma menor participação no comércio, entre o desemprego, na indústria. Só que, quando a gente olha para o PIB, dando uns exemplos, tá? A gente tem 44% do nosso PIB administração pública. E construção é em torno de 2%, comércio é em torno de 5%. Quando a gente olha para emprego, a construção sobe para 5% de participação. É um setor que emprega bastante. A indústria dobra a sua participação no emprego também, quando a gente olha o que ele traz de PIB, o que ele emprega. O comércio, 5% de comércio em torno de 16%, 17% na participação do emprego. São segmentos que, quando a gente olha para o PIB, se eles parecem não ser muito importantes, quando a gente olha para o emprego, a capacidade de criação de empregos é enorme. Então, o nosso setor privado ele é importante, sim, ele tem uma capacidade de capilaridade e ele tem uma participação social, às vezes, até maior do que a importância do setor público. Bom, tem muita coisa para falar, eu vou terminar Mas, aqui. Clarice, você conseguiu aprofundar ainda o olhar do Gustavo com uma contribuição muito importante. Antes de passar para o Valdir, eu queria que você falasse muito rapidamente, porque já devem estar me xingando aqui por causa do tempo. Lembro-me da última pesquisa de vocês, você está falando em número de trabalhadores autônomos. O DF tem hoje quase um número parecido, de quase 250 mil autônomos, que é um número muito próximo do total de servidores públicos. E aí estão incluídas as ocupações precárias, enfim. Sim, bom, a gente tem entre os autônomos, a gente consegue separar aqueles que são formalizados e aqueles que são informalizados, né? A gente tem tido uma tendência muito grande de crescimento dos autônomos no Distrito Federal. Muito acelerada, né? Isso, muito acelerado, o crescimento assim, em torno de 100 mil nos últimos 2, 3 anos, eu não vou, o número certinho eu não vou dar, que o desafio é tornar esses autônomos formalizados, via MEI, via, enfim, formas que você tem de proteção social. E aí eu acho que o papel do SEBRAE é importante nesse ponto de tentar melhorar a vida desses autônomos, que também tem um processo também de pejotização dentro das empresas, que eu acho que também é
a gente tem que real. considerar, né? Não é só apenas os autônomos e o empreendedorismo, mas também o processo de pejotização. Valdir, está aí um quadro perfeito, né, uma situação, uma visão profunda do retrato que temos hoje do Distrito Federal. A sua missão agora é, em 3 minutos, olhar para frente, os nossos maiores desafios. Obrigado, Antônio. 3 minutos é difícil para fazer uma reflexão tão profunda. Foram dados aqui muito importantes, mas que é um pouco do que a gente já imagina, né? Na verdade, Brasília, eu faço um paralelo com aquela criança que nasceu filha de uma família muito rica e que foi acostumada a ter dinheiro com facilidade, se tornou aí um adolescente, talvez um pouco sem limite, e quando mais jovem, ganhou um cartão de crédito sem limite do pai. E aí ela passou a entender que o mundo era aquilo, né? E aí, quando essa criança se tornou adulta, depois de muitos prazeres na vida, ela descobriu que o pai, aos 60 anos, ela descobriu que o pai faleceu. E que, lamentavelmente, a notícia que foi dada é que o pai não deixou mais nada para ela. E agora disseram para ela, se vira. Então, eu acho que esse é o quadro de Brasília. Nós não fizemos um dever de casa no passado de entender que Brasília precisa fazer como os outros, gerar riqueza e viver da riqueza que produz. Porque a gente tinha muita facilidade. E hoje nós estamos pagando um preço por isso. Mas isso não quer dizer que inviabilizamos o Distrito Federal. Quer dizer que nós temos que acelerar o passo para fazer uma mudança que a gente precisa. E essa mudança não é desprezar ou menosprezar o setor público que está aqui. Ao contrário. Como ficou muito claro aqui, gente, nós nunca vamos nos livrar e nem devemos nos livrar dessa relação com o setor público. Ela é fundamental, ela é vital para a nossa economia e para a nossa qualidade de vida. A gente deve enaltecer. Quando eu vejo, às vezes, um debate empresarial em que eu vejo empresários criticando que está tendo aumento do servidor público, eu fico pensando, meu Deus, e quem vai consumir se não for esse povo que precisa ter renda? É claro que tem que ser feito com responsabilidade. E às vezes a gente se decepciona porque nem sempre tem responsabilidade na premissa dessa relação. Mas quanto mais a gente tiver no setor público que possa garantir isso, melhor para a nossa economia, para que a gente possa dar essa virada. Porém, a pandemia trouxe uma mudança de realidade que a gente precisa incorporar. Primeiro, essa pandemia vai deixar um grande e lamentável legado. Ela empobreceu os mais pobres e enriqueceu os mais ricos. Então, esse fosso que foi colocado aqui, em termos de número, ele é uma realidade. E eu acho que nem precisa a gente ver número, é só caminhar. Quem quiser tomar um café aqui no plano piloto, sentar, vai ver as abordagens, ou então andar pela cidade e vai ver barracas. Isso é empobrecimento. E isso não tem culpa de ninguém. A pandemia trouxe esse legado. A gente precisa lidar com ele, porque isso é importante. Outra coisa que um legado que a pandemia trouxe é que a gente fica muito feliz de ver que, pelo menos, a gente tem uma renda per capita elevada, vinda do setor público, que garantiu a renda nesse momento em que o privado não deu conta, garantiu emprego, garantiu tudo. Porém, esses consumidores, com o home office, começaram a experimentar uma vida de viver fora de Brasília. E aquele hortifruti que estava acostumado a vender para ele diariamente, passou a não ter mais esse consumo. Por quê? Porque a distância, ele voltou lá para a cidade dele, foi lá e está lá consumindo. E essa é uma realidade que a gente vai ter que conviver com ela, porque esse novo relacionamento veio para ficar. Então, nós precisamos fazer um processo de reconstrução do nosso modelo de desenvolvimento. E se a gente não tiver uma mudança na nossa matriz de desenvolvimento, que possa incluir a atividade do setor privado como uma opção ou um foco importante de estímulo ao desenvolvimento, nós podemos levar no futuro a Brasília a um caos, mesmo tendo números de renda per capita maravilhosos como a gente está tendo aí. Porque as pessoas vão possivelmente se afastar daqui no seu consumo,
E o empobrecimento vai trazer problemas sociais gravíssimos. Porque não existe nada que cause uma pior situação do que a pobreza, porque vai gerar violência, vai gerar todo tipo de desconforto social, que você pode subir o muro da sua casa do tamanho que quiser, eles vão invadir. Então, nós precisamos alterar essa matriz de desenvolvimento se a gente quer mudar o Distrito Federal, incluindo o setor privado como um estímulo. E ele precisa ter estímulos para que ele possa se desenvolver cada vez menos sem o Estado. Porque, Antônio, sabe o que aconteceu aqui? A nossa formação, ela é uma formação que ela pensa muito em subsídio. Quando você reúne, as pessoas pensam muito e dizem assim, não, mas então eu preciso de ajuda. Eu preciso de terreno, eu preciso de crédito barato, eu preciso que o governo compre de mim. Então, essa lógica ela não existe mais, gente. Esse Estado mudou. A gente precisa ter uma formação que englobe inovação, que é fundamental, porque é a nossa realidade, e que englobe vocações como, por exemplo, sermos o grande distribuidor do Brasil, pela nossa posição geográfica. Então, ou a gente muda essa realidade nesse contexto que está aí, ou, para o futuro, a gente tende a ter problemas muito mais graves. Então, eu tentei ser rápido para dizer que é preocupante, as informações são extremamente preocupantes, apesar de não serem ruins, são boas, mas se você quiser levantar a cabeça e olhar para o futuro, é hora de mudar agora o presente, porque senão nós vamos ter problema lá na frente. Valdir, você foi rápido, mas você abriu o debate seguinte que veremos aqui agora no painel. Aliás, as falas de vocês foram complementares, não é? Foi muito interessante, porque um foi acrescentando informações novas que nos permitiram ter um retrato muito claro do Distrito Federal que temos hoje. E você, Valdir, com essa sua fala, já abriu a próxima questão, que é que modelo de desenvolvimento que nós queremos daqui para frente, já que nós estamos diante de um dilema real, que nós não podemos ficar o tempo inteiro esperando que governos resolvam tudo o tempo inteiro, e porque isso é inviável. A gente tem visto isso na prática nos últimos tempos. Gustavo, Clarissa, Valdir, muito obrigado em nome do CODESE, foi muito boa a participação de vocês. Antes da gente se despedir, vocês querem acrescentar alguma coisa que considerem valioso? Eu, de fato, prestei bastante atenção na fala de vocês e foi uma contribuição muito importante. O retrato que vocês trouxeram do Distrito Federal foi muito claro e eu penso que a nossa audiência também percebeu isso. Eu acho que o cenário está muito bem colocado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, então, a todos os participantes do nosso primeiro painel diagnóstico do Distrito Federal. E, a seguir, o segundo painel de debates do dia com o tema Desenvolvimento Urbano. Foi um ano de muitos desafios e nessas horas a gente se surpreende com nossa própria força para seguir em frente. O BRB se firmou como um banco cada vez mais presente e humano, que cresce nacionalmente, mas sem nunca esquecer suas raízes. Queremos um ano novo cheio de boas surpresas. E para isso, conte com um banco eficiente, competitivo, completo, que nunca para de inovar por você. Surpreenda-se ainda mais com o BRB em 2022. Lembram de mim? Eu sou o Terrinha. Eu cresci. As oportunidades da TerraCap também. Você tem que aproveitar. Não perca as super vantagens que a TerraCap oferece para regularizar o seu imóvel. E o investimento que você faz para regularizar sua propriedade, a TerraCap devolve em urbanização e infraestrutura. É imóvel legal, tranquilidade para você dormir em paz e segurança jurídica para o seu negócio e para a sua vida. Aproveite a venda direta e regularize já. Eu volto, trazendo mais notícias boas. A TerraCap investe em você.
O que é o futuro para você? Para nós, a resposta está nas pessoas. Como será a vida delas daqui a 10, 20, 30 anos? Como nos preparar para todas as mudanças que elas precisam? É isso que impulsiona a Brasal a pensar o novo todos os dias. Representando grandes marcas, atuando em 3 estados do Brasil. Nos desafiamos a ser a melhor versão de nós mesmos, superando nosso próprio limite, evoluindo em nossos resultados. É exatamente isso que nos torna Brasal. Somos movidos pelo que acreditamos. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa marca. Brasal. Confiança gera resultado.